Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos para unirmos nossas vidas, nossa palavra, nosso louvor, na presença dEle, Deus verdadeiro, imensurável, mas concreto, presente, pessoal, que nos procura e que nos dá a oportunidade de procurá-lo. O culto é a nossa resposta à iniciativa de Deus. E nós estamos aqui reunidos, orientados por Deus mesmo, para falar com Ele, diálogo que Ele iniciou e que nós temos o privilégio de participar. E hoje nós ouvimos o que Deus nos diz, abrindo as nossas Bíblias no livro do Gênesis, e no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E lemos a partir do início. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Bendita é a palavra de Deus que nos informa a história de Abraão, de quem somos pela fé também herdeiros da promessa. Nós vamos falar com Deus. Eu vou convidar para nos conduzir à presença do Senhor nessa palavra de oração o pastor Ricardo. Ricardo, você pode nos conduzir, por favor? O microfone vai chegar aqui a você. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento tão importante nas nossas vidas. Nos encontramos na tua casa, na tua presença, para junto com os nossos irmãos que fazem parte conosco desta mesma família, a família da fé, a família de Deus, a família herdeira das mesmas promessas feitas a Abraão. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e adoramos o teu nome, nos rendemos e nos prostramos aos teus pés, humildemente, na beleza da tua santidade, do teu poder e da tua graça, nos colocando, Senhor, humildemente para te pedir perdão para os nossos pecados e suplicar a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Para que ao sairmos desta casa, Senhor, a casa de oração para todos os povos, nós não saiamos da mesma maneira como entramos.
Mas assim como Jacó, no Val de Jaboque, saiu marcado, Senhor, pela Tua presença, nós possamos também sair marcados por ouvirmos a Tua palavra, o Teu recado para nós e por participarmos do louvor e da adoração ao Teu nome. Amém. Apressa os passos daqueles que ainda estão vindo, guardando-os, protegendo-os. Consola, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão preocupados, ó Deus, com os seus entes queridos, enfermos. Que o Teu Santo Espírito inunde a nossa vida de paz nesse culto, Senhor. Amém. E que possamos ser edificados por meio da Tua palavra. Nós rogamos também essas mesmas bênçãos para aqueles que nos assistem pela internet, em suas casas, em seus lares, que eles possam ser alcançados também pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus juntos. Nós temos um hino Deus dos Antigos. Vamos nos colocar em pé. Vamos unir nossas vozes e adorar juntos ao Senhor. Podem se sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 19. Hebreus 11, do 8 ao 19. Nos diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão,
quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando viemos à casa de Deus, viemos para adorá-lo. Adorá-lo significa dizer: Pai, eu preciso de Ti. Preciso muito que o Senhor olhe para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela casa, pelo lar. Obrigado pela mãe que o Senhor nos dá, pelo pai. E é isso que nós adoramos quando viemos à casa de Deus, por tudo que Ele tem feito. Adoramos porque Ele nos cuida, Ele cuida de nós nas tribulações. Ele cuida da gente quando a gente pede para Ele cuidar da gente. Nós somos tão pequenos, mas Deus é muito grande. Esse é o nosso Deus. Vamos pedir como Isaías, que Ele possa tocar os nossos lábios com a brasa que vem do altar, que Ele purifique o nosso louvor, que Ele atenda ao nosso louvor, porque a gente precisa dEle, que a gente possa o adorar de todo o coração. Vamos ficar em pé? Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a fossa anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisa sentar, queridos, um instante. A lição que nós aprendemos com Abraão, pai da fé, é não olhar para as circunstâncias, mas sim olhar para o que Deus nos diz. Mesmo que tudo diga não, se Deus diz sim, o que vale não é o que os nossos olhos veem, mas o que vale é o que Deus diz. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir tudo o que nos diz. Talvez os seus olhos não consigam ver esperança e expectativa nesse momento, mas se apegue no que Deus diz, no que Ele já fez por nós em Cristo, no que Ele faz por nós todos os dias, através do seu Santo Espírito. Creia, creia, essa é a lição que Abraão nos dá. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa na presença de Deus agora. Cada um de nós, certamente, tem pedidos, angústias, tristezas. Precisamos colocá-las aos pés de Jesus e dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Entre esses pedidos, certamente nós podemos nos lembrar especialmente do nosso irmão o presbítero Jared, que se encontra hospitalizado na última quinta-feira. Ele teve um AVC e hoje já está em Campinas. Isso aconteceu em São Carlos. Lembre-se de orar por ele, de orar pela família. Lembre-se de orar. E vamos acreditar, vamos crer, vamos ter fé que Deus, se Ele disser, isso se cumpre, independente do que os nossos olhos veem. Vamos, durante alguns instantes, silenciosamente, buscar a Deus em oração pessoal.
ó Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Somente Tu podes, ó Pai, olhar dentro dos nossos corações. Tu nos conheces completamente. Conheces a nossa dor, Pai, as nossas tristezas e agonias. Tu as conheces porque Tu és Deus presente em nós. O Teu Espírito Santo, Pai, Consolador, é Ele quem nos dá forças e nos ajuda. O que seria de nós, ó Pai, sem o Teu Espírito Santo? Nós estaríamos perdidos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, recolhe dos nossos corações cada tristeza, cada situação que foge do nosso controle humano, porque, ó Deus, nós somos pó, fracos, limitados. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que nós não podemos cuidar, porque Tu és Deus acima de todas as coisas, acima de todos os homens, acima de toda circunstância, Tu és Deus. E quando o Senhor fala, ó Pai, as coisas que não existem passam a existir. Ó Deus, de uma forma especial, queremos nos lembrar do nosso irmão Jared. Sabemos, ó Deus, que Tu estás com ele. Pedimos que a Tua companhia e o Teu consolo estejam presentes. Ó Deus, e pela Tua graça e pelo Teu amor nós Te pedimos, traga o nosso irmão de volta para casa, com saúde restaurada e completa, Pai, com reabilitação diária e constante, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, que o Teu poder seja exaltado no meio do Teu povo, porque Tu és Deus, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ó Deus, ouve a nossa voz, através de Cristo Jesus, Senhor e mediador, em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Os salmos que nós vamos cantar agora, o cântico que vamos entoar agora estão baseados no Salmo 145 e 24. E ele fala, e Davi fala ali nesses salmos, de um Deus, de um Jesus Cristo, nosso Senhor Todo-Poderoso. Tão poderoso que os portais eternos, as portas de Jerusalém Celestial, levantarão as suas cabeças para a entrada do Rei, o Rei da Glória. E todos ali exaltarão a Jesus e a Cristo. A Jesus Cristo ali. Vamos exaltar também. Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos. Aqueles que vieram preparados para adorar a Deus com suas ofertas e dízimos, podem fazer. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o Teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o Teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome.
lá, 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 Senhor, lá, 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 Jesus, lá, 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 lá. Podem vos assentar. Para muitos é muito novo esse cântico, para outros nem tanto. Nós queremos chamar também as crianças para que venham até aqui à frente, a missionária Jaqueline. Elas vão ter o seu tempo especial agora. Até 11 anos. Até 11 anos. As crianças podem vir, as de 8 a 11 vão ficar comigo hoje. Já é um treinamento para a UPA, né? Com 12 já vai para a UPA. Já vamos treinando. O Josafá também vai dirigir a Deus, em gratidão aos dízimos e ofertas. Pai, obrigado a Deus por nossas vidas, por mais uma vez, como os teus filhos, podermos nos reunir na tua casa, Pai. Nós queremos te louvar por cada vida aqui, suplicar a Deus neste momento a tua bênção especial sobre cada criança, no aprendizado, a Deus, para que cresçam, a Deus, conhecendo e temendo o Senhor. Seja, Senhor, também com os que ficam no templo, abençoa, Pai, e que cada um sinta a tua voz falando nos seus corações, Pai. Obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pelo teu cuidado conosco, pelo sustento diário, pelas tuas providências, pelo trabalho e por tudo que o Senhor tem nos dado. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no texto que lemos há pouco, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós estamos meditando no significado de Abraão. Hoje pela manhã nós iniciamos a nossa meditação dizendo que a história de Abraão é a nossa história. E hoje à noite nós vamos ver isso com mais detalhes, especialmente como o Novo Testamento nos afirma essa verdade. A história de Abraão também é a nossa história porque a experiência dele tem muitas semelhanças com a nossa experiência, com as nossas lutas. Abraão, ele morava na Caldeia. Na época em que ele vivia, havia duas grandes potências no mundo, a Caldeia, a Mesopotâmia, como também era conhecida, e o Egito. Tanto é que a escrita humana começou nesses dois lugares. Mas também esses dois lugares eram centros de adoração idólatra. Adoravam os deuses. E Abraão, então, morava lá e certamente participava daquilo. Nós inferimos isso porque nos 9 versículos que começam o capítulo 12, quando ele tem uma experiência com Deus, ele constrói 2 altares. Isso mostra a necessidade que ele tinha de expressar a sua fé. Certamente algo que ele deve ter visto e eventualmente participado em Ur e também em Harã. O pai dele se chamava Tera e era descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. E Deus escolheu Abraão, até aqui chamado Abrão, e Tera começou a sua viagem, saindo de Ur, em direção a Canaã. Mas ele não chegou, ele estacionou em Harã. E muitos anos se passaram ali. A tal ponto, como nós lemos aqui nesse texto do capítulo 12, que quando Abrão sai para terminar a peregrinação até Canaã, ele parte
e leva também a riqueza que ele adquiriu em Harã. Eles eram homens ricos, uma família, uma tribo rica. Nós vemos no nosso texto que Abrão casou-se com Sarai. E Sarai não podia ter filhos. Estéril. Isso, dentro do quadro, dentro das circunstâncias, do contexto no qual eles viviam, era de fato uma notícia terrível. Porque significava que não haveria descendentes, que não haveria uma prole para levar adiante a história e a riqueza, não só material, mas emocional, a herança da história de uma família. Deus falou com Abrão. Deus se dirigiu a ele. E isso aqui tem a ver conosco. Porque é Deus quem começa a conversa. Nós estamos aqui hoje cantando, louvando, orando. Mas isso não foi iniciativa nossa. Nós estamos aqui porque Deus começou essa história. Deus colocou em nós essa vontade, essa ansiedade, esse desejo de conhecê-lo, de estar com Ele. Deus é quem se revela, Deus é quem nos procura. E o que aconteceu com Abrão é o mesmo conosco. É Deus que inicia a conversa, é Deus que nos procura. E quando Deus procurou Abrão, ele estava estacionado em Harã, Deus disse: você precisa continuar. E o que Deus disse a Abrão foi um desafio gigantesco. Deus disse: esqueça o seu passado. Me entregue o seu passado. Não confie no seu passado. Deus disse isso usando a expressão: sai da tua terra, deixa a tua parentela e deixa a casa de teu pai. Naquela época nós sabemos que a sobrevivência de uma família estava atrelada aos vínculos da tribo daquela família. Deixar esses vínculos era praticamente desistir da vida. Porque era no vínculo dessa tribo, dessa parentela, que você crescia, se defendia e prosperava. Era ali naquela terra, embora você até fosse nômade, mas você era um nômade na companhia de nômades da sua família. Segundo alguns historiadores, Abrão era um rabiru, que era a forma como eles chamavam dos povos que viviam em tendas. Ele então ouve aquela palavra e no versículo 4 ele acata e parte. Ele levou Deus a sério. Deus falou com ele e ele considerou o que Deus tinha dito a ele. Poderia ser loucura nas questões práticas da vida, e certamente o era. Mas ele atendeu. Ele obedeceu. Ele partiu, como
lhe ordenara o Senhor. Nós vamos ver, quando nós continuamos a ler a história de Abrão, que mais tarde vai ser chamado Abraão, que ele não era um homem especialmente inteligente, não. Abrão também não era um homem especialmente corajoso, também não era. Abrão não era um homem assim que a gente poderia, a princípio, considerar um modelo. Não. Abrão era um homem verdadeiro, sem marketing, sem propaganda. Ele era um homem como Deus criou os homens e os homens se desviaram de Deus. Ele era um pecador. E essa é uma característica que nós rapidamente vamos perceber nele. Que não sendo um homem especial nos seus dotes naturais, Deus o escolheu. E é isso que fez dele uma pessoa diferente, a iniciativa de Deus, de olhar para ele e falar com ele, e dizer a ele: vem para mim, se aproxime, confie mais em mim do que nas suas posses. Anda comigo, Abrão. Anda por onde eu te disser para andar. Vai até Canaã. Mas Deus não apenas fez esse grande, gigantesco desafio a esse homem comum, mas Deus também fez promessas. Promessas igualmente gigantescas, enormes, que só Deus é capaz de fazer. E Deus prometeu a ele uma posteridade, uma família, que nasceria da união dele com a sua mulher Sarai. Humanamente falando, aquilo era impossível. E, na verdade, o filho só nasceu 25 anos depois dessa conversa inicial. Então, por 25 anos, eles tiveram de esperar, sofrer, chorar, brigar, quase desistir. Passando por vales de depressão e de tristeza enormes, por perigos também. Mas Deus, que fez aquela gigantesca promessa, viria cumprir a sua promessa. Abraão significa pai exaltado, e Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus foi renovando a sua promessa, e chegou uma hora que Abraão não estava mais a fim de acreditar naquilo, estava muito difícil para ele. E Deus então o levou para o deserto e falou para ele: olha para o céu, Abraão. E Abraão viu toda a constelação. E Deus disse para ele: Abraão, essa é a sua descendência, numerosa sim ela será. Creia. E Deus foi alimentando a fé dele, porque a fé dele não era uma fé assim robusta para enfrentar todos os problemas. Era uma fé vacilante, aliás, como a fé de qualquer ser humano. Mas Deus conhecia e Deus o socorria. E Deus nutria a fé de Abraão.
nos seus momentos de crise. Deus prometeu também a ele uma terra. E a única terra que ele conseguiu na vida dele para dizer que era a terra dele foi a terra que ele comprou dos descendentes de Et para sepultar a sua esposa. Então a única terra que ele realmente tinha a escritura dela foi essa. E lá ele sepultou Sara. E depois, mais tarde, os seus 2 filhos, Isaque e Ismael, também o sepultaram. Na caverna de Macpela, onde hoje se chama Hebrom. Mas Deus cumpriu a promessa que fez a ele. No tempo de Deus, os seus descendentes tomaram posse da terra. E aí, centenas de anos se passaram para que aquilo acontecesse também. E a terceira grande promessa que Deus fez a esse homem e a sua esposa foi uma bênção. E Deus disse: eu te abençoarei. E a palavra bênção é a palavra predominante nos 3 primeiros versículos. É a palavra que mais aparece. E Deus disse: eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus cumpriu essa promessa. Eu queria convidar você a ir um pouquinho à frente aí a sua Bíblia. E nessa contextualização e nessa realidade de Deus tratar com Abraão, e cuidar de Abraão e cuidar de Sara, veja o que lemos aqui no capítulo 15, no versículo 6. Lemos: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E essa foi a grande bênção que Deus prometeu que daria a ele. Que ele não mais seria um idólatra, que ele não mais viveria nos pecados dele, mas que ele viveria na justiça de Deus, justificado por Deus, criatura nova. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Os escritores do Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, nos falam claramente sobre isso, que esse é o sentido da promessa, da grande promessa, da bênção que Deus prometeu a ele. Não só uma posteridade, não só uma porção de terra, mas o perdão dos pecados, a justificação pela fé. Pela fé. A história de Abraão é a nossa história porque Paulo, o apóstolo, faz questão de dizer isso. Jesus Cristo também o disse. Que os filhos de Abraão, na verdade, não são os da descendência carnal, mas os da fé. Mas Paulo elaborou claramente esse assunto, e agora eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E nós vemos aqui Gálatas 3, a partir do versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E Paulo desenvolve o seu argumento e ele chega aqui no versículo 23, Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vejam como a história de Abraão é a nossa história. Jesus Cristo não poderia ser compreendido fora da história de Abraão. Tanto é que o primeiro versículo que abre o livro que conta a história de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, o primeiro dos 4 que abrem o Novo Testamento, o primeiro versículo diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus cumpre as suas promessas. E Deus disse a Abraão: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas com essa bênção, com a justificação, com o perdão dos pecados. Eu vou curar a idolatria, eu vou curar os desvios, eu farei isso. Eu te darei um filho e a sua família deverá ser o veículo dessa mensagem, o veículo dessa bênção que eu quero que alcance todas as famílias da terra, porque a terra tinha sido dividida em famílias desde a época de Babel. Mas os descendentes naturais de Abraão fecharam-se e tentaram reduzir a promessa de Deus a ele só. Por isso, quando Jesus Cristo veio ao mundo, eles não conseguiram compreender Jesus. Porque Jesus trazia uma mensagem que tinha a ver com eles, mas que deveria extrapolar a genética e a herança natural abrâmica. Mas eles não conseguiram compreender isso. E uma vez no templo, que era o cerne da cultura e da fé, Jesus disse: a casa de Deus deve ser casa de oração para todas as nações. E com isso, Jesus Cristo estava lembrando que Deus havia dito a Abraão que a bênção dele deveria chegar a todos os povos. E essa também é uma dificuldade que às vezes temos, de reter o que precisa ser entregue, compartilhado. Algumas conclusões à luz aqui do que temos lido nesse texto. Abraão creu em Deus e confiou a sua vida a Ele. Lhe entregou o seu passado, lhe entregou a sua história. Mas chegou um momento que Deus também pediu a Abraão o futuro dele.
Depois de 25 anos nasceu Isaac. E depois de mais ou menos 25 anos também, Deus voltou a falar com Abrão, agora Abraão, e disse: agora pega o teu filho, vá até Moriá e você vai sacrificá-lo. Então Deus pediu a Abrão o futuro dele. E Abraão empenha-se e sai numa caminhada, numa viagem longa, de onde ele estava, para chegar ao lugar que Deus escolheu, para oferecer o seu futuro, a sua esperança, a sua alegria, porque Isaac significa alegria, sorriso. E o texto que lemos em Hebreus agora há pouco diz que Abraão acreditava que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o filho dele. De onde de fato, aliás, o que de fato figuradamente o fez. E aqui nós encontramos um retrato de Jesus Cristo. Abraão creu num Deus que cumpre as suas promessas. Ainda que não tenha visto o cumprimento pleno das promessas, ele acreditava que Deus haveria de cumprir. E viveu nessa fé, nessa confiança, armando e desarmando sua tenda, em bons e maus momentos. Abraão acreditou que quando Deus vocaciona, quando Deus chama, Deus não abandona os chamados e os vocacionados. E ele aprendeu no dia a dia que Deus caminha junto. Que nos momentos de tristeza, de confusão, de medo, Deus se faz especialmente presente. Um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que se faz presente. Abraão creu que a bênção de Deus deveria chegar aos povos, às nações. E essa confiança dele no Antigo Testamento foi realizada em parte. Porque no Antigo Testamento nós encontramos uma dificuldade grande dos descendentes de Abraão de entender isso. Os próprios profetas que falavam repetidamente sobre isso, não conseguiam fazer com que o povo se movesse. Um dos profetas, aliás, era totalmente contra isso, Jonas. Você lembra da história? Deus falou, vai lá a Nínive. Ele falou, não, lá só tem pecador. Jonas, um profeta contra os propósitos de Deus. Mas no Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, essa verdade se concretiza. E Jesus Cristo vem, nasce, dentro do seu contexto, dentro dos descendentes de Abraão, ele mesmo sendo um. Mas ele vive, abraça os diferentes, abençoa os diferentes. Ele ordena que seus discípulos seguissem até os confins da terra e levassem a bênção da justificação a todos os povos. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e disse aos discípulos dele, agora vocês são a luz do mundo. A história de Abraão é a nossa história. E pela fé, nós também vivemos como ele vive. Nós experimentamos o que ele experimenta,
as suas angústias, a sua grande expectativa e esperança também a nós. Deus cumpriu temporalmente a sua promessa, mas Deus haverá de cumprir inteiramente a sua promessa. Por isso, que a Bíblia termina falando dessas promessas que Deus fez a Abraão como sendo concretizadas no novo céu e na nova terra. Todas essas promessas concretizadas no último livro da Bíblia. Novo céu, nova terra, comunhão plena com Deus. Espero que Deus nos ajude a entender essa realidade. No boletim você encontra aí uma sugestão de leitura bíblica semanal e o tema é Peregrinando com Abraão e Sara. Espero que nessa semana você ache tempo para exercitar a sua fé e crescer com essa peregrinação. A vida de fé é uma vida de desafios, grandes desafios. Mas Deus está conosco. A cada passo dela. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, eis-nos aqui, olhando para o registro fiel dessa história verdadeira, Abrão e Sara. Pessoas que o Senhor amou, pessoas com quem o Senhor falou, pessoas a quem o Senhor prometeu, promessas que se cumpriram. Ó Deus, ajuda-nos a entender que na nossa vida, hoje, nós também podemos confiar no Senhor. Nós podemos ancorar a nossa fé na Tua Palavra. Ainda que a gente tenha de enfrentar situações tão dramáticas e difíceis, ajuda-nos a confiar, ó Deus, em Ti. Ajuda-nos porque nós precisamos de fato do socorro do Senhor, todos nós. Faz isso, ó Deus, por misericórdia de nós e por amor ao Teu nome, a quem nós queremos glorificar em Cristo Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé, por favor. O conjunto vem aqui à frente. Denise, nós vamos suprimir esse último hino, tá? Para a música que vocês vão fazer após a bênção. Receber a bênção. Irmãos e irmãs, povo de Deus aqui reunido, irmanado ao povo de Deus congregado em outros endereços. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto bendito dele. E dirija os vossos passos por caminhos de paz. Para a glória do Deus Trino, do Deus excelso. E para sempre. Amém. Seja o meu canto para sempre só pra
favor. Esse mês de maio é um mês especial em que nós temos um almoço juntos. Então, nós estaremos no dia 25 de maio comendo juntos uma feijoada. E nós convidamos todos a participar. E hoje mesmo à noite você pode adquirir o convite para o ingresso para estarmos juntos naquele almoço. E para que tudo seja bem feito, bem preparado, nós precisamos saber quantas pessoas estarão conosco naquele dia. Então, se ainda hoje for possível, o pessoal vai estar aqui na porta de entrada ao lado para receber lá o seu nome. No próximo domingo a igreja vai se reunir para a Assembleia Geral Ordinária. É uma assembleia obrigatória que toda igreja presbiteriana realiza uma vez por ano. E nessa assembleia nós vamos eleger o secretário de atas da assembleia. Nós vamos tomar conhecimento dos relatórios dos departamentos e ministérios da igreja, do que foi feito o ano passado. E nós também vamos tomar conhecimento do orçamento da igreja. Então, se você está devendo ainda o seu relatório, se você dirigiu algum departamento ano passado, encaminhe urgentemente para a secretaria da igreja o seu relatório, porque nós precisamos dele para dar conhecimento à igreja daquilo que aconteceu, do que Deus realizou entre nós. O boletim da igreja tem notas importantes, que nós convidamos você a tomar conhecimento, porque através delas você também pode se inserir naquilo que Deus está realizando entre nós. Também gostaríamos de saber se temos alguém que está nos visitando hoje à noite. E se houver alguém que nos visita, pudesse colocar em pé um instante, gostaríamos de saber. Creio que hoje não. Então, que o Senhor nos dirija durante a semana que Ele vai nos dar.